Amém? Amém. Feche os olhos um pouquinho, curva a sua cabeça e a gente deve sempre agradecer a Deus pela oportunidade que Ele dá para a gente. Hoje é domingo, estamos aqui ao vivo, né? Nós colocamos o culto gravado, nós não estávamos aqui, mas hoje estamos aqui ao vivo, domingo, dia 6. Dia 6? Já estou perdido, hoje é dia 6. Se não for 6, é domingo. Amém? Graças a Deus pela oportunidade, né, que Deus dá para a gente. E nós estamos aqui, nós somos gerados, presta atenção, nós somos gerados para adorar a Deus. Deus criou a gente para que nós dessemos adoração a Ele. E a Bíblia diz assim, ó, até a gente vai ler quando ele começa, quem é o homem? Quem é o homem? E a Bíblia diz que Deus nos fez maiores do que os anjos. Eu vou ler aqui. Deus fez o homem maior do que os anjos. Presta atenção. E os anjos, a gente vê, serafins, querubins, estão todos adorando a Deus nesse momento. Então Deus fez você, Deus criou você, Deus preparou você para que nós dessemos a adoração a Deus, que nós louvássemos a Ele. E Ele nunca pediu nada para nós que fosse difícil demais para que a gente fizesse. Deixa eu ver aqui, o que você acha que é Salmos 8, né? Deixa eu ver aqui, Salmos 8. Estou bom de memória ainda, hein? 30 anos também, né? 30 anos, se não tiver bom de memória, pode parar, né? Salmos de número 8, diz assim, começa aqui: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o vigies? Contudo, fizeste com pouco menor fizeste do que os anjos, pouco menor que os anjos. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo fizeste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas, bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Vou ler de novo. Ó Senhor, Senhor nosso, Salmos de número 8, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos teus mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Quando Deus criou o homem lá atrás, Deus deu para o homem poder e autoridade
Você pode ver que tem alguns animais que eles atacam o homem, não é por causa que ele é o instinto dele, não é? É porque ele é autodefesa, né? Então, quando ele se autodefender, porque o homem tem poder sobre todas as coisas. Então, Deus deu para a gente, lá atrás, quando Ele criou, poder e autoridade. Poder e autoridade. Só que esse poder e autoridade, que é sobre todas as coisas, muitas vezes a gente não sabe usar isso aí. É a mesma coisa você comprar um carro e você não sabe dirigir. Ontem aconteceu um trem desse aqui em Claro. O camarada foi ali em um determinado lugar e pegou um carro que ele não sabia dirigir. E o que aconteceu? Capotou o carro. Então, assim, muitas vezes nós somos cercados de poder. Quando fala poder, não é eu tenho uma força, não é nada disso. Nós temos autonomia. Deus deu poder e autoridade. Poder e autoridade sobre todas as coisas. Só que aí a gente começa a pensar o que nós estamos fazendo com o nosso poder e o que nós estamos fazendo com a nossa autoridade. Qual é a nossa autoridade hoje? Olha aqui, que o Salmo fala aqui no verso 5. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Deus deu para a gente glória e honra. Glória e honra. Mas para que a gente tenha essa glória e essa honra, nós temos que adorá-lo. Foi por isso que nós somos gerados para adorar a Deus. Não vamos gerar para outra coisa. Para adorar a Deus. O que o Alisson fala do poder maior, como é que é? Poder superior. Amados, nós precisamos de Deus na nossa vida. Não é religião, não é placa de igreja. Nós precisamos de Deus na nossa vida. O que está acontecendo hoje é que está faltando Deus no coração do ser humano. Só que quando nós temos Deus no nosso coração, as coisas mudam. Você começa a ver uma borboletinha bonitinha, você começa a ver um cachorrinho chihuahua bonitinho, você começa a dar valor para as coisas. Quando nós não temos Deus no coração, nós somos bárbaros. Aqueles homens, lá atrás, quando Deus destruiu o mundo, lá com Noé, lá lembra? Os homens eram bárbaros naquele tempo. Aí não dá valor para nada, vive a rebelião, e aí vai dar tudo errado. Por isso que quando Deus fez o homem, Ele soprou nas narinas de Adão. Ele soprou o sopro de vida. Os bárbaros não tinham isso. Então Deus fez com que isso acontecesse. Se você pudesse imaginar e tiver no seu coração, pudesse imaginar assim, qual é a porcentagem de Deus que eu tenho na minha vida? Você falaria que você tem quanto? Hoje. Você, analisando você. Não vem falar que tem 100% aqui que eu vou ficar meio nervoso. É isso que a gente tem que analisar na nossa vida. O quanto nós temos de Deus no nosso coração. O quanto Deus está no meu coração. Ah, eu tenho 100%. Mas vive nessa situação? Quem tem 100% de Deus não vive na situação que nós estamos. Só que nós temos que aumentar. Se a nossa porcentagem estiver baixa, eu estava conversando com uma pessoa ontem, eu trabalho numa loja, estava conversando com a pessoa, e ela disse assim que ela já tem meta para alcançar. E eu falei, se você não alcançar a meta, ela falou, eu fico devendo a meta. A mesma coisa somos nós. Nós temos uma meta diária para alcançar em relação a Deus. Você está devendo para Ele ou você está em dia? É isso que a gente tem que analisar no nosso dia a dia. Você está devendo para Deus ou você está em dia com Deus na relação da sua adoração, da sua conversa para com Ele? Todos os dias, Adão, ele ia conversar com Deus, na viração do dia, quando o dia virava, Deus já sabia que Adão ia estar lá, Adão já sabia que Deus ia estar lá, aí ele chegava e ia conversar, e aí Deus, beleza, tudo bem, como é que o senhor está? Deus falava, tudo bem, você, como é que foi o seu dia? Adão falava, meu dia foi legal, tem nome para o boi, nome para a vaca,
E como você está? Estou bem. Só está faltando alguém do meu lado. Adão reclamou? Adão, com certeza, ele não reclamou. Foi Deus que viu que ele precisava de alguém. Então, assim, quando você abre o coração para Deus, quando você começa a conversar com Deus intimamente, conversar com Deus intimamente, Deus vê a sua necessidade. E todas as suas necessidades vão ser supridas. Adão, ele não falou assim, ó. Adão não falou assim, meu Deus, arruma alguém para mim aí. Em lugar nenhum da você vai ver. Deus viu que ele era só. Deus notou que ele era só. E Deus foi lá e da costela dele tirou a Eva, né? E fez com que ela se tornasse uma adjutora para ele. Então, quando você tem uma intimidade para com Deus, quando você é íntimo com Deus, quando você começa a se aproximar de Deus, Ele começa a ver qual é a sua necessidade. E hoje, qual é a sua principal necessidade? Você pode ver que algumas coisas não estão faltando. Amados, Deus nos coroou com honra e glória. Você pode imaginar o que é isso? Ele coroou o homem, ele fez mais pequeno do que os anjos. Por que mais pequeno do que os anjos? Tem algumas coisas que os anjos fazem que nós não fazemos. Você voa? Os anjos voam. Contar uma história para vocês aqui. O camarada chegou na igreja, pode ficar aqui. E aí escutou uns barulhos lá, né? Dois caras. Escutou uns barulhos lá. Aí perguntou: escuta, quem está aí? Aí os meninos que quer roubar. Falou assim: mas é anjo, não é anjo. Não é anjo. Não é anjo. Os dois cavalos vão gozar para poder pegar as coisas ali. Aí vocês é anjo mesmo? Mas é. Então voa. Aí ele lá é fiote. Nossa, ficou muito ruim. Vamos orar aqui, não é mais. Né? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Fala conosco nessa manhã. Nós estamos aqui para poder aprender cada vez mais. Nós colocamos o Rogério nas tuas mãos, o Joaquim, a Maitê, a dona Thaís, o Lucas. Colocamos também, Senhor, o Arildo, o Sono Grande. Colocamos também o Fábio Veronese. Também, Senhor, a Laura, o Vitor. Deus, nós colocamos esse lugar nas tuas mãos. Alexandra, que o Senhor venha cuidar de nós. Sabemos a responsabilidade que nós temos sobre vidas. Por isso nós te louvamos e te exaltamos nessa manhã. Os coordenadores, Senhor, as pessoas que colaboram para que esse trabalho vá para frente cada vez mais, com toda a tranquilidade, com toda a paz. Todos os coordenadores, lá da unidade 1, da unidade 2, da unidade 3. Nós também colocamos nas suas mãos os monitores, aqueles que dão suporte para os coordenadores, aqueles que dão suporte para as pessoas que precisam. Também, Senhor, os CAPs, aqueles que estão dispostos a ajudar, a fazer com que esse local seja um local que a gente possa passar por alguns momentos da nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Obrigado pelas pessoas que trabalham na cozinha também, Senhor. Deus, são essas pessoas que fazem o alimento que a gente come aqui. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida deles também, fortalece eles para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos isso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor alcança os perdidos. Deus, quantos companheiros estão aí nas ruas nesse momento, não tomou café ainda, não comeu nada nessa noite. Senhor, quantas mães preocupadas com seus filhos que talvez não voltou para casa ainda. Olha para eles também, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles companheiros que não têm mais força para poder pedir ajuda. Ajuda também, Senhor, em nome de Jesus. Toca-lhes no coração, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso para a glória do Senhor, ó Deus. Também nós oramos pelos companheiros que aqui passaram, que estão, quem sabe, nesse momento nos assistindo, todos eles. Toca também nos seus corações, ó Pai. Em nome de Jesus, onde tiver 1, 2, 3, onde tiver aqueles que nos assistem nessa manhã, que o Senhor tenha toda a liberdade, que o Senhor encontre liberdade para poder operar nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto e eu vou
e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina a personalidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em nós. Com Zaqueu eu quero subir, fala pra ele, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, faz todas as feridas, me ensina a santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu pecador, faz um milagre em nós. Abre o seu coração para ele. Às vezes a gente tem passado tanta circunstância que a gente não tem ânimo para mais nada. Mas quando você abre o seu coração e você começa a sentir o toque de Deus na sua vida, quando Deus começa a tocar no seu coração, quando Deus começa a tocar na sua vida, você percebe que Deus está aqui. Ele está aqui nessa manhã para poder derramar sobre você o que você precisa. Ele tem um poder de graça. Ele tem um poder de graça. Ele tem um poder de graça. Com Zaqueu eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Cante bem, cante. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. É para ele, é para ele. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, largo tudo pra te seguir. Declare qualquer, fora. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensinar a santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em nós. Amém. Agora o Senhor bem forte, aleluia. Olha aquilo que diz o Salmo 50 de novo, para nós recapitular. Que é o homem mortal para que te lembre dele? Você sabia que Deus, ele teve um nome gravado na palma da mão dele? Você já fez isso? Marcou alguma coisa? Um recado importante de alguém? Se ele não tinha uma caneta, um papel na hora, você marcou na sua mão? É quando você chegou em casa, você foi levar para moça, telefone do Google aqui, meu Deus do céu, vou marcar no papel. Assim que Deus faz. Deus tem o nosso nome, o seu nome, gravado na palma da mão dele. Sabe por quê? Não é que Deus esquece.
Ele se lembra de você todo instante. A cada momento ele se lembra de você. Nesse momento ele está se lembrando de você. Existe agora, andando pela face da terra, mais de 8 bilhões de pessoas. Mas é para você que Deus está olhando nessa manhã. Glória a Deus! A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Quando fala a vossa força, é o vosso ânimo, né? É o vosso ânimo. Deus ele quer abençoar você nessa manhã. Mas para que isso aconteça, você tem que abrir o seu coração. Talvez você tenha passado por alguma circunstância que você não quer entender. Talvez você está passando por alguma coisa que você não quer entender. Eu quero que quando a gente canta essa canção, vocês façam uma bagunça cerca aqui. Saiam de completar pelo menos 250 pessoas comigo. Amém? Saiam do seu lugar, cumprimenta todo mundo. O amigão, cumprimenta todo mundo que está ali. Amém? Saiam do seu lugar enquanto a gente ouve essa canção. Vamos lá, passa aí, vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é você é alguém tão importante para Deus. Nada que ficar sofrendo no meio. Esse seu complexo de dizendo às vezes que não é ninguém. Eu te falar do valor que você tem. Daí você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é você é alguém tão importante para ele. Nada de ficar sofrendo no cheio. Isso se converte comigo. Isso às vezes que não é ninguém. Eu te falar do valor que você tem. Eu te falar do valor que você tem. O Espírito Santo se move em você. Até hoje é vivo. Daí você pode então perceber que pra ele é algo grande em você. Por isso levante, exalta o Senhor. Você
Bom dia a todos. A casa de Deus. Amém. Casa de Deus somos nós. Mas eu não vou usar o microfone, não, porque eu já falo um pouquinho mais alto. Isso é normal, não é só que a palavra de Deus diz ali, 1 Pedro, na carta de Pedro, humilhai-vos, pois debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Como que se humilha? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, tramando, procurando como leão, buscando a quem possa tragar. Não tem mais, Deus é amor, tudo que a gente precisa é da presença dele. O que aconteceu foi quando Adão pecou lá no princípio. Quando Adão pecou, o que estragou o homem? Quando Satanás era cheio de formosura, vestido de pedras preciosas, ele quis ser como Deus. Quando ele quis ser como Deus, quando ele estragou tudo, foi quando ele enganou a Eva, que enganou Adão, e comeram o fruto da árvore do crescimento do bem e do mal. Foi quando ele morreu espiritualmente. Você tem espírito, alma e corpo, 3 partes, como o ovo, chama carne e casca. Para você entender Deus, você tem que passar pelo maior milagre de todos os tempos. Você precisa nascer de novo. Você tem que ter uma boa consciência do novo nascimento. Do novo nascimento está em João 3. Nicodemos era doutor da lei e não entendia nada. Falou, mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou, não. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Nascer da água, nascer do Espírito. E quando Adão pecou, você morreu espiritualmente. A morte espiritual passou para todos os homens. Você é espiritual e corpo. Esses cachorrinhos aí tem alma e corpo. A sua alma é a sua consciência, que te dá consciência de si mesmo, de quem você é, que você sente, cheira o seu tato, o seu paladar. Tem o seu livre-arbítrio na sua alma. Tem o seu coração, todos os seus desejos. A Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso, corrupto, mal, mais do que todas as coisas. Espírito, alma e corpo. Então você veio só com alma e corpo. Por isso que as obras da carne de Gálatas falam o quê? Que não é só o quê? Drogado, mas tem o que lá? Prostituição, lascívia. Por isso que se nasce homossexual,
mal. Por isso que se nasce assim, porfia, pecado, inimizade, contenda, você precisa nascer de novo. Eu não entendo Deus, eu não acredito em Deus, eu não sei, eu quero entender Deus com a minha mente. Você nunca vai entender Deus com a sua mente. Você precisa ser nascido de novo. O seu espírito precisa ser regenerado, recriado, lavado pelo poder regenerador da palavra de Deus. Está lá em Pedro. Como se nasce de novo? Quando você nasceu da sua mãe, você fez força? Não. Só Jesus pode produzir um novo nascimento em você. Nós precisamos, tudo que é da presença dele, do amor dele. Deus é amor. Deus não machuca ninguém. Deus não magoa, não machuca ninguém. Deus veio nos salvar Sérgio, de Sérgio mesmo. Então, quando você vai para o seu quarto, Paulo achou um lugar de oração debaixo de uma árvore. Paulo disse que deu uma vida em prédio feito por mãos humanas, é Atos dos Apóstolos. Essa palavra, esse livro é a força mais poderosa do universo. É esse livro aqui. A fé é o comportamento, a fé é produto da palavra. Então, quando lá em Lucas fala 11:13, pede ao Espírito Santo e Jesus te dará o Espírito Santo. Mas não questiona com a sua mente, não questiona com os seus pensamentos. Tudo começa com um pensamento só. Foi assim que Judas se perdeu. Onde ele está, eu não sei. Eu sei que ele está vivo em algum lugar. E você vai existir para sempre, para toda a eternidade. Em algum lugar. Lembra da passagem do abismo? Que o outro falava, só quero refrescar minha língua. Então você vai existir para sempre. E não é bom morrer drogado. Eu escutei para mim uma vez um sábio, Senhor, você vai para o inferno se você morrer drogado. O inferno foi feito para Satanás, mas ele nos convida. São as obras da carne de Gálatas 5:16 que a gente tem que mortificar. Então Jesus me dá o Espírito Santo. Deus não estabeleceu um lugar por obrigação para você ir. Deus estabeleceu um meio de você se relacionar com Ele, por meio de Cristo Jesus. Jesus, Deus, me dá o Espírito Santo. Você vai dar conta, eu vou dar conta de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Ele fez os céus, Ele fez a terra. Ele troca a sua fraqueza pela força dele. Quando eu cheguei, quem me viu aí sabe como eu estava. Eu geralmente estou passando por aqui. Eu já fiquei 7 anos só, já fiquei 2, já fiquei 3. Por que você não foi constante? Porque eu não vigilei, porque eu não me cuidei. O que diz em Provérbios 4:23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque a gente não tem costume, não tem constância, não se alimenta dela, da palavra. A palavra diz, habita na terra e alimenta-se na verdade, mas eu não leio, mas ouça a palavra, converse com ele, ele fala dentro de você, ele testemunha dentro de você, que você é filho dele. Paulo disse, eu sirvo a Deus no meu espírito, eu tenho espírito, alma e corpo. A alma, o que é alma? A alma tem o quê? Consciência, livre-arbítrio e coração. Sobre tudo que se deve guardar, Salomão falou. Salomão não foi fiel com o seu coração, a vida dele. Eu tenho que cuidar do meu comportamento, do meu procedimento, não do meu. E outra coisa que eu queria que Deus tenha falado comigo, filho, a língua. A língua. Eu sei que alguns falam demais, é normal, eu sou uma pessoa energética, falo demais. A Bíblia fala em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Eu mesmo de ontem, quem deu crédito? Ele tomou sobre si as nossas dores, verdadeiramente ele carregou. A gente precisa conhecer o que ele fez na cruz. No final de tudo, Paulo disse o quê? O amor é tudo. O amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Paulo também teve dificuldade. Paulo também foi para o deserto. Paulo estava consentindo com a morte desse Deus. Foi um assassino e teve perdão para ele. O amor é tudo. Cantamos aqui, quero que valorize, se ame, se perdoe. Quem tem dificuldade de se perdoar, eu sei o que é isso. Falando de mim agora. Tem dificuldade de perdoar o outro. Não importa como você está agora. É Ele que limpa, que lava você, que nos lava. A gente tem esse hábito de falar demais, de falar da vida dos outros. Estou falando de mim. As más conversas, tudo que eu estou falando é isso aqui, ó.
Até 1 Coríntios 15, 33, que eu vou falar agora. As más conversações corrompem os bons costumes. Não dá para ficar com Satanás e ficar com Jesus. Não dá para ficar em cima do mundo. Mas é Ele que nos fortalece. É a oração do Espírito Santo, é a meditação da palavra, é a confissão da palavra. Eu posso ter o que eu digo, eu posso dizer um monte, vai daqui para lá, câncer. Eu posso dizer um monte, vai daqui para lá, doença. Sai daqui, ferida. Mas primeiro eu preciso examinar o meu coração, se eu tenho alguma coisa contra alguém. Mas eu não consigo perdoar, Sérgio. Mas Ele vai me ajudar. O Espírito Santo me ajuda, Jesus, a perdoar, me fortalece, me ajuda. Vai procurar um cantinho, andando, e como Ele me disse ali, ou eu estava ali no canto, fala com Ele. Eu cheguei totalmente arrebentado, meu Deus, eu vou viver, cara. Às vezes eu acordo mal com ressentimento da família, com isso, com aquilo, mas Ele sabe o que eu estava fazendo lá fora, não precisa nem falar, né? E forte, você está na cadeia, não estou na cadeia, está melhor aqui. Está melhor, é difícil, mas está melhor aqui. Então, não tem solução. Existe a vida no Espírito e a vida na carne. E a vida na alma, a vida na carne, o esplendor da carne, dá para a morte. Está lá em Gálatas 5,16. Abre lá para você ver as obras da carne. Quantas obras da carne tem? Contenda, facção, divisão, inveja, prostituição, bebedeira, né? Não tem diferença de pecado. A gente às vezes tem vergonha. Quando eu vou embora, eu tenho também vergonha. Pô, juro que eu vou ter uma moça. Deus, eu quero arrumar meus dentes. Como que eu vou arrumar dinheiro? Estou precisando de 10 mil, 20 mil agora. Tem algum problema, senhor? Você arrumar seus dentes e gastar 20 mil? Ele se fez fora, vai que eu fosse rico. Deus quer que você tenha finança, meu irmão. Viu? Deus quer que você tenha provisão. Tem muita gente necessitada. É que a gente tem que jogar a comida no lixo por causa da vigilância, das coisas aí. Então não é para nos faltar. Ele é o nosso pastor, e se me faltam algumas coisas, não está escrito isso. Nada nos falta. Então o problema de Sérgio é Sérgio, nunca foi a minha mãezinha. Nunca foi a minha mãezinha que eu saqueei, que eu perdoei, que eu infernei a família. Tem uma irmã médica, ela não fica abandonada, graças a Deus. Porque em alguns lugares eu escapei porque ela era médica, senão eu não tinha escapado. Quantos livramentos de mortes tivemos? Onde vamos passar? E a sala dos galardões? Onde será que está Paulo agora? Pedro, João, né? A sala do... Eu vos vou preparar morada, eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Ajudador. Para quê? Para vos guiar toda a verdade. Salmo 46, 10 fala o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você quer saber quem é Ele? Como Ele é? Se Ele existe? Se aquieta por dentro. Jejum, jejuar é você mudar você. Você jejua para você, para mudar você. Porque você começa a ter fome de Deus. Converse com Deus. Deus não está cobrando nada de você, nem dinheiro nenhum, nem estipulando quantia nenhuma. Deus não está preocupado com você. Deus está preocupado com você. Deus quer amar, quer abraçar. Jesus chorando, ele estava chorando por Lázaro, ele estava chorando por ela, amigo dele. Não tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Olha que coisa linda. Se levanta e abraça seus irmãos, foi abraçar o irmão chorando, o irmão se abraçando, se amando. Então o problema nosso não é o nosso modo de pensar. A gente vai ser o que a gente quiser ser. E a gente só tem de Deus o que a gente pratica. Não vai atrás de isso. Não tem como. A gente só tem de Deus aquilo que a gente pratica. Tudo posso naquilo que me fortalece. Essa é a palavra. A palavra é a força mais poderosa do universo. Não tem nada acima dessa palavra, meu irmão. Nada acima dessa palavra. Ela é, sempre será a força mais poderosa do universo. Essa palavra funciona. Como? Praticando ela. Não sendo só ouvido, mas praticando. Né? E tomar cuidado com os nossos pés. Esses dias um amigo meu se matou no médico, pulou na frente de um caminhão. Um cara bacana, igual a gente. Era um cara bonito, deixou família, filho.
Não foi a droga que matou ele, né? Ele não se cuidou, ele não cuidou dele, ele não cuidou do comportamento dele, da vida dele, ele não se alimentou dele. É de dentro, é espírito, alma e corpo, não corpo, alma e espírito. Tudo bem que você pode falar assim. Primeiro você precisa ser nascido de novo, você tem que ter ciência, você tem que ter a certeza de que você nasceu de novo com o seu espírito. Um ovo sem chama não é um ovo completo. Por que quando Adão e Eva estavam pelados, estava tudo bem? Antes de pecar. E por que depois que pecaram, começaram a se cobrir e se esconder? E Deus falou, onde tu estás? Onde você está hoje? Com tudo que ele fez na cruz do Calvário. Ali ele não tinha aparência, ali ele não tinha formosura nenhuma. Ele foi cortado da terra dos videntes. Ele foi cortado, ó, vai embora daqui. Ele não tinha honra em Nazaré. Ele não fez nenhum milagre em Nazaré. Está escrito aqui, algumas poucas curas. E fora dali, ele curou a todos. A todos ele curou. Ele é o Deus que nos sara. E ponto final. Ele é o Deus que nos sara. E quer nos ensinar, nos ajudar a se perdoar e perdoar. E a gente tomar cuidado com a língua. Isso eu falo para mim. Deus falou para mim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Talvez que você não ouve a voz de Deus, tem alguma coisa errada. Deus fala com todos os homens. Se Paulo disse que serve a Deus no seu espírito, mesmo sempre se você não nasceu de novo, ele fala na sua alma. Na sua alma, na consciência da sua alma. Na sua alma onde está a tua consciência, onde está teu coração, onde está teu livre-arbítrio, as suas escolhas. Por que Deus não brecou Adão? Porque o homem é livre. Eu vou fazer, eu faço, fazer o que você quer. Deus não põe ninguém no inferno. Você que escolhe ir para lá. A arca não estava aberta lá, 120 anos, Deus matou todo mundo. Não, a arca estava aberta. Não quiseram entrar. O animal que é alma e corpo entrou. Você que é espírito de alma e corpo não entrou. E agora vai acabar com o fogo. Jesus voltará. E ele vai levar a sua igreja. Igreja somos nós. Nós somos corpo, nós somos o corpo, nós somos a igreja. Você é uma orelha, eu sou um nariz, nós somos a casa. Isso é apenas um prédio, é um templo, é um prédio. Então nós somos a comunidade. Eles tinham tudo em comum, eles repartiam até terra. Nós que teve casos de alguns esconderiam e morreram nos pés de Pedro, Ananias e Safira. Morreram. O dinheiro é seu, você não é obrigado a dar nada para ninguém. Às vezes eu mudo um pouco de assunto, me atrapalho um pouco, mas isso não é o problema. O mais importante, o tempo mais importante é o seu tempo sozinho com Deus. É o seu tempo a sós com Deus. É amável, é muito, é delicioso estar junto. Cantar, o que ele fez aqui foi um espetáculo, fala para a gente estar junto aí. É uma delícia estar junto, coletivo. Mas o seu tempo mais precioso é o seu tempo a sós com Deus. Na Lucas 5, e Jesus se retirava para lugares solitários a fim de orar sozinho. A fim de orar sozinho. E ele tinha compaixão das pessoas. Ele é amor, ele só sabe amar, mas ele não está com pecado. Ele ama a gente. E se a gente está vivo, vai sempre viver, está tudo bem, vamos continuar, vamos se perdoar. E está tudo bem, muito obrigado por poder conversar um pouquinho. Desculpa a minha fala, alguns erros que eu falei. Da palavra, não falei nada errado. Tudo que eu disse aqui está escrito aqui. Não tenho medo nenhum. A Bíblia diz, o provérbio diz que o justo é entregue como leão. O leão não tem de nada. Pode não ser mais forte, mas não tem medo. Ele vai para cima. E até ele sai um cara que agarrava na mão. Então ele não tem que temer. A gente não devia temer a nada. A gente devia agradecer, adorar ele, mesmo sem descer a música. Você não pode depender só da música. Pai, eu te amo. Mesmo sem sentir, mesmo começando com uma carne congelada. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo. Dizem, a vida e a morte estão no poder da língua. Eu posso ter o que eu digo. A confissão, ela traz a possessão. Eu tenho que assimilar para a minha alma que eu sou perdoado, que eu sou sarado, que eu sou liberto. Ou então ele ficou deformado à toa. A gente precisa conhecer o que ele fez na cruz por nós. A gente precisa deixar ele por dentro da gente, a vida dele. Porque quando
Quando Adão pecou, desde a queda de Adão, Satanás ficou no lixo dentro de nós. E mentira, Deus não é uma religião, Deus não é católico, Deus é amor, Deus é espírito. Né? É os homens que dentro um monte de grupos. Deixa eles brincar, deixa eles fazer, cuida de você, eu cuido de mim. Mas para mim hoje, o que Deus puxou meu orelha para a minha vida, fica a língua, meu filho. Às vezes você se atormenta, até Deus não vai dar para o cabelo, fica falando demais, não sei o quê, depois fica aí deprimido aí. Falou demais, depois se acusa, tonto. O diabo toma proveito, porque o diabo é um acusador. O diabo significa aquele que separa, aquele que divide, que gosta que a gente entre contenta, que a gente desanima. Eu fumo cigarro, o que tem que por enquanto você está fumando? O cigarro não é alucinógeno, você vai parar de fumar. Não viu? Você que quer ser cristão, você que é crente, você vai parar de fumar. Mas não se acusa por isso. Você vai parar de fumar. Antes de você parar de fumar, agradece que você já parou. Isso é fé. Fé é aquilo que você não vê. Fé é um comportamento. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E Ele se torna seu galardoador, que te recompensa. Deus não é homem para que minta, não cai nenhuma promessa sua. É impossível Ele não cumprir o que Ele disse. Está tudo feito, já está tudo consumado. Vamos continuar, ué. E deixa Ele falar, você caiu um monte de vez. Você não vai ter uma mulher, não. Você não vai ter mais família. Não vamos te Você vai ver a vergonha que você vai ver lá na sua casa. Você acha que não passa na minha cabeça que feio, hein? De novo vai chegar lá na sua. Como é que você vai andar? Passa na cabeça, nossa, põe um mulher, um golpe, vai por ali. Pede para sua filha abrir a cara, dá um jeito de arrumar um carro. Olha isso, gente. Não é de Deus, não. Passa um monte de coisa na nossa cabeça. É alma, é pensamento da bola. O que vale é o que Deus diz. E o que Deus diz e ponto final. Salmo 103 está o quê? Bendize a minha alma ao Senhor. Parece que Deus deu. Terminando aqui. Parece que Deus deu um binóculo para Davi para ver o nosso dia. Bendize a minha alma ao Senhor. Então eu cheio do Espírito. Tem que estar cheio do Espírito como Estevão. Bendize a minha alma. Eu sou pessoa perdoada. Eu sou pessoa sarada. Tem que assimilar isso para ele. E andar de verdade, andar com a consciência. Tudo bem. Acabou. E continuar a vida. Isso eu tenho que tomar postura também. Né? Eu procuro perseverar. Senão eu não vim mendigar para vir estar aqui. Jesus escolheu aquele que ele quis, ele escolheu a todos nós. Mas você que entra na palavra, você precisa se alimentar dessa palavra. A palavra é a vida, é o alimento. É a única coisa que funciona, é a palavra. A palavra que funciona. Foi ele, não há nenhum outro nome. Atos está escrito no livro 4. Entre os olhos pelo qual importa que sejamos salvos. Quando Adão pecou o pecado, passou a raça humana inteira. Por isso que Cristo, até no sangue de José e Maria, tinha o pecado de Adão. Por isso ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Consolador, é o ajudador, é a Trindade. Ele habita, eu tenho certeza, convicção que ele habita em mim. Porque quando eu falo demais, quando eu exagero, quando eu peco, por que a minha consciência, por que minha consciência pesa? Minha consciência, puta merda. Fico falando, fico aí agradando o camarada do lado aí, naquilo que eu não. Por que eu estou agradando fulano se eu não gosto daquilo tipo, por exemplo, se eu não gosto desse tipo de música, por que eu estou ali bagunçando? Eu, Sérgio, não estou falando nada para ninguém. Por que eu estou agradando fulano? Eu não tenho que agradar fulano, eu não tenho que agradar ciclano. Irmão, amém. Eu não tenho, porque agora eu tenho ele, a campainha toca. E as más conversações corrompem os bons costumes. Algumas traduções falam que as más companhias corrompem os bons costumes. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Porque no final, daqui a uns aninhos, o corpo, né, o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus e a fé. E a alma, o fim da fé, a salvação da alma. O fim da fé é a salvação da alma, está enfiado. Quem muito fala, tormenta a sua própria alma. A
A língua é um fogo, contamina todo o corpo, contamina você. Fica pensando que você é doente, fica pensando que você vai viver doente, você vai viver doente. Vai pensando, tudo começa com um pensamento, vai gerando sentimento e onde vai parar? Viu? Aqui ninguém está falando de ninguém, de mal de ninguém, de livro nenhum. Segue, escolhe o teu caminho. Agora, a força mais poderosa do universo é essa palavra. Essa palavra nunca falha. Ele zela, fala em Jeremias, ele zela em cumpri-la. Ele cumpre ela, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e algumas coisas ele fala, não, e tudo eu farei. Dá-me, filho meu, teu coração. Ele está falando, não, dá a sua vida para mim, deixa eu te chamar. Você nunca ama Deus, é Ele que ama você primeiro. E desse amor que Ele te ama, quando você é cheio do Espírito, aí você começa a amar Ele. Porque você precisa ser amado, você precisa se deixar ser amado. Às vezes Deus vai amar você para o que Ele fez aí. Eu estava ali fora, saí, fui abrir o carro, estava lá chorando. Eu não estava chorando de emoção na alma, eu estava chorando ali de poder, mas de verdade, era o choro do Espírito, era o choro de Deus, é gostoso. É tremendo, não é gostoso? É a parte mais gostosa da vida, é o Senhor, cara. É a verdade, é a palavra. Obrigado, pastor Paulo. Glória a Deus. Amém? Amém. É isso que a gente tem que fazer. Dar ênfase para a palavra. Vamos lá? Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Há dias que eu estou ensaiando esse dois louvores. Esse pastor Paulinho cantou. E esse outro aqui. Eu me rendo. Há dias, né? Eu com todo carinho, eu vinha aqui no público, ligava no microfone, aceitava as coisas e esperava os pastores chegarem. De repente, culto não cancelado. Meu coração arrasado. Mas só que, sabe, para mim não tinha problema. Porque durante o dia eu já tinha lido a palavra do Senhor, eu tinha entrado aqui dentro, lido a palavra de mim, tocava os louvores, eu fiz meu culto ao Senhor. Não pode ser zero ou não. Mas, bom tom e bom só, até que os irmãos estejam em união. Tipo assim, agora todo mundo cantando e louvando a esse Deus maravilhoso, amém? Eu vou botar esse hino aqui, irmãos, eu nunca cantei ele, mas com certeza eu ensaiei umas 500 vezes. E vou fazer o meu melhor para que o Senhor o receba com um cheiro suave, com um perfume de uma flor. Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tu és para ti. Eu me rendo ao
Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade bem forte. Pai nosso que estás no céu, bem forte.